E em cima disso eu quero trazer nessa noite uma palavra que vai falar forte ao seu coração. Diga: Deus. Não, mais forte: Deus. Eu estou preparado para receber tudo o que o Senhor tem para mim. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. E você então que está no YouTube agora, eu vou pedir para você, nesse momento aqui, eu estou cuidando aqui, eu estou olhando aqui. Eu vou pedir para você agora, pegar o link dessa transmissão e mandar para pelo menos 5 pessoas que você conhece. Agora, faça isso agora. 5 pessoas que você conhece que precisam ouvir dessa palavra, que precisam ouvir uma palavra de ânimo. Sabe aquela pessoa que está dizendo, já vai fazendo, enquanto eu estou falando, já vai fazendo. Você também aqui, pega ali o celular ligeirão. Já que, às vezes o diabo quer usar o celular para nos distrair do culto, agora nós vamos usar o celular para tirar toda a distração que outras pessoas possam estar tendo agora. De repente a pessoa está lá vendo, eu vou falar, não estou nem aí. De repente está lá vendo Fantástico, só se enchendo mais ainda de porcaria, mais de tristeza, mais de apreensão, mais de nervosismo, mais de estresse, indo mais fundo ainda na depressão. Manda agora para essa pessoa, pelo menos aí você que está aqui, 3, 5 pessoas, manda agora para 5. Pega o link da transmissão e manda para 5 pessoas. E nós vamos liberar uma palavra aqui de unção, amados, uma palavra que vai mudar a história das pessoas. Você crê nisso? Diga amém. Como é que Deus pode... É isso que eu estou falando aqui, amados. Como é que pode mudar a vida de uns e às vezes não muda de outros? É por causa da postura. Eu tenho falado aqui de forma exaustiva, quase que cansativa, sobre a mulher com fluxo de sangue. Quem já ouviu essa mensagem umas 10 mil vezes aqui eu pregando? Qual é que é, Davi? Eu falei, ele... Mas eu quero dizer uma coisa. Por quê? Vou falar dela de novo. Dessa poderosa atitude dessa mulher de Deus. Ela fez o que ninguém estava fazendo. Ela acessou Jesus de um jeito diferente. Ela tocou em Jesus de um jeito diferente. Você está me acompanhando? Diga amém. Todo mundo, a Bíblia fala que todo mundo encostava nele, todo mundo esbarrava nele, alguns de propósito, outros sem querer, mas não acontecia nada de anormal. Ó, viu? Estou até me ouvindo pregar aí, o pessoal abrindo o YouTube aí. Ó, presta atenção aqui. Só que essa mulher tocou em Jesus com uma expectativa diferente. Posso ouvir um amém pelo menos? Ela entendia que se ela tocasse nele, ela seria curada. Ou seja, se eu tocar em Jesus nessa noite, diga isso agora no seu coração, diga talvez em voz alta, diga: se eu tocar em Jesus agora, a minha família será transformada, a minha vida será transformada, a minha história será transformada, minhas finanças serão transformadas, essa doença que está no meu corpo será transformado e eu serei curado. Acesse aquilo que Deus tem para você. Aí uma pessoa entra aqui nessa igreja, começa a congregar e fazer o que nós ensinamos. É igual uma pessoa que vai numa academia, ela precisa emagrecer, ela precisa, sei lá, ela tem um sonho de desenvolver mais massa muscular. Ela se matricula, ela se inscreve na melhor academia do universo, é a top das galáxias. Tem os melhores aparelhos, os melhores instrutores, tem tudo do bom e do melhor. Mas a pessoa não faz o que tem que fazer. O instrutor diz: 30 abdominais, eu quero 1, 2, o instrutor vira o lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está se enganando a si mesmo. O bocó está se enganando a si mesmo. Ela vai lá fazer o supino reto, bota lá 30 repetições, já que tu tem que emagrecer 30, sei lá, 12, 15, o que mandar. 1, 2, 3, está conseguindo? Tô. O instrutor vira de lado. 3, 27, 30. Hoje, olha aí, pessoal, estou até inchado aqui. Está se enganando. E às vezes nós fazemos assim em relação ao evangelho, amados. É igual o cara precisa emagrecer, precisa perder uns quilinhos ali que está mais sobrando um pouquinho, né? Muita unção, tem muito azeite, né? Eu estou precisando perder um pouco dessa unção já, né? E aí o que acontece? O cara vai lá no melhor nutricionista, nutrólogo, sei lá, endocrinologista, vai lá, tem vários nomes agora. Aí o cara dá a melhor, ou a cara dá a melhor dieta. Sei lá, a coisa perfeita assim. Por neguinho virar o Filipão, assim. Estava cantando agora aqui, um fiapinho, né? Que nem, o pastor disse que não era mais o Filipão, era o fiapão.
né? Com todo respeito, cadê o Felipe? Te amo, cara. Foi o pastor Unísio que disse. Mas daí o cara se engana. Ele faz a dieta daquele jeito, se mata durante o dia, chega de noite que a esposa não está vendo, ele vai lá na geladeira e dá aquele assalto básico. O assaltante da madrugada. Passa no banheiro, escova os dentes. O que foi, amor? Não, fui lá tomar uma água, comi uma alface. Sério, amor? Uau, como tu tá te puxando? Sim, tô até cheio de tanta alface. Só que no canto do dente ainda tem um pedaço da bolachinha recheada. Né? Escorrou tão nas correrias lá que nem deu direito. Então às vezes nós fazemos isso no reino espiritual, amados. A gente tenta dar um jeitinho, sabe? A gente tenta dar uma ajeitadinha para ver se os irmãos da igreja não percebem, para ver se o pastor não percebe, só que o reino espiritual está vendo. Deus está vendo, queridos. E não vou nem dizer o diabo está vendo, porque isso é o de menos. Se o diabo vê, não vê. Agora, quando Deus vê, aí é que nós estamos com problema. Aí é que nós estamos com problema. Diga assim, em nome de Jesus, levante a sua mão e diga: Deus, me dá uma nova postura. Eu quero realmente tocar em tudo o que o Senhor tem para mim. Quem vai tocar, diga amém. Quem vai tocar, diga amém. Glória a Deus. Só que para nós tocarmos nessas coisas, agora eu entro na palavra, nós precisamos permanecer. Nós vamos falar hoje, bota lá a imagem para nós, por favor, queridão. Nós vamos falar sobre o Deus, o nosso Deus, Ele jamais esquece de suas promessas. Repita comigo: Deus jamais esquece de suas promessas. Repita mais uma vez: Deus jamais esquece de suas promessas. Parece que esse lado aqui está mais avivado hoje. Amém? Alguém vai dizer: mas é que tem mais gente. O texto do cego Bartimeu não fala de ter mais gente aqui ou mais gente lá. Fala de um que gritou mais alto que todos. Todos diziam para ele se calar, mas a Bíblia diz que ele cada vez gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E isso fez com que Jesus parasse para atendê-lo. Vamos de novo. Aí na sua casa, faz o vizinho pensar que você está maluco. Vai. Vamos embora. São os dois dons de Jesus. É isso? É desse jeito. Amém, igreja? Queridos, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Para nós acessarmos o que temos da parte de Deus para nós precisamos permanecer. E por isso nós vamos falar. Abra sua Bíblia, por favor. Nós só vamos dar umas pinceladas, porque senão nós teríamos que ler uns 4 capítulos inteiros ou 5 da Bíblia. Nós vamos falar sobre um homem chamado José. Diga José. Diga José, o príncipe do Egito. Só que ele não era egípcio, gente. Mas ele se destacou por causa da sua postura. Diga postura. Diga, se destacou por causa da sua postura. Se destacou porque ele persistiu em seguir ao Senhor. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 37, não vamos ler, só vou contar, que José então recebe um sonho da parte de Deus. E José, como foi o filho da velhice, né, de Jacó, aqui o termo no original não dá essa ênfase, que às vezes a gente acaba entendendo um pouco errado, que parece que ele amava mais no sentido de não amar os outros. É que ele estava mais apegado, porque José era o mais novinho, só isso. Tá? É que nem todas as atenções lá em casa é o Micael. Cadê o Micael? O Micael já comeu. Né? Onde é que está o Micael? Eu amo meus filhos igual. Eu amo Estevão igual eu amo Micael igual eu amo Timóteo. Não tem diferença. Amém, igreja? Só que às vezes a gente foca mais ali porque é o que está precisando mais. Então aqui, Jacó estava apegado a José. E claro, José, como permanecia mais tempo, talvez fazia aquela manhãzinha, aquele negocinho. Jacó fez uma túnica para ele, coisa mais linda. Mandou fazer, né? E acontece que os filhos mais velhos, então, eles olharam para aquilo, não gostaram muito.
Só que José, de alguma forma, ele acessou o coração de Deus. José acessou o coração de Deus, e Deus então entrega para ele um sonho. E ele, talvez numa inocência, talvez sem pensar muito, ele chega e conta para os seus irmãos, dizendo: olha, Deus me deu uma visão, sabe, muito interessante, Deus me deu um sonho, uma revelação. E eu via vocês todos se curvando diante de mim. Bah, os caras já não curtiam ele. A Bíblia fala que eles já não conseguiam mais falar com ele pacificamente. Ou seja, eles pegavam no pé mesmo de José, porque José era o preferidinho, José era o amadinho, José era o cara da túnica especial. Então os irmãos de José, um dia armam um plano. Eu estou só contando a história, depois você vai ler esses capítulos ali todos em casa, amém, igreja? Entenda como tarefa de casa, tema de casa, homework, amém, igreja? Diga: eu tenho um tema de casa. Diga eu tenho um tema de casa. Eu vou ler a história de José. Diga: eu vou no detalhe. Diga, eu comecei a falar, começou a diminuir, pois eu acho que eu não vou tão no detalhe. Fala, irmão, diga: eu vou no detalhe. Eu quero aprender. Eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Vocês aproveitam que estão de mascarazinha, né? Eu não consigo ver se você não está falando, né? Deixa que Deus está vendo. Para Deus não tem mascarazinha, não. Para Deus ninguém está mascarado aqui, não, irmão. O negócio não é comigo. Gente, eu não sou o chefe. Eu sou o office boy, o chefe é aquele lá. Amém, igreja? Eu sou o office boy. Vocês respondem para ele? Então eles pensaram: cara, nós vamos fazer o seguinte, mano, nós vamos matar esse cara. Pois é, irmãos. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas falam: pastor, o problema é que nós estamos vivendo dias hoje, onde o diabo tomou conta. Meu irmão, você já leu a Bíblia desde o começo? A primeira família, o diabo já entrou. Na primeira família, o diabo já entrou. No meio do casamento, depois entre os filhos. Primeiro foi lá, ele falou com a mulher aceitou, a mulher pegou e ofereceu o marido também aceitou, culpa dos dois. Uma vez, uns anos atrás, um irmão valente, pensa num cara macho, mas macho de verdade. Não sou tão macho quanto esse cara. Ele, no Dia Internacional das Mulheres, ele fez uma homenagem para as mulheres. Ele disse assim: meu Deus, o que seria de nós sem as mulheres? O que seria de nós sem as mulheres? Melhor, onde nós estaríamos se não fossem as mulheres? E aí todo mundo começou a tentar responder. Ele disse: mais tarde eu respondo. Lá no Facebook. E de repente, depois que muita gente tinha respondido, ele respondeu: não, gente, nós estaríamos no Jardim do Éden. Eu disse: cara, você vai fazer isso no Dia Internacional da Mulher. Esse aí queria se complicar. Eu acredito que se complicou muito. Mas, gente, não tem essa aí de a mulher que foi a culpada e por isso a gente não tem. Amém, igreja? Tanto que quando Deus veio para cobrar ali o povo, com quem que ele veio falar? Com a mulher? Sim ou não? Veio falar com o homem. Veio falar com Adão. Veio falar com o responsável da casa. Aí o que aconteceu? Depois disso, os filhos, Caim e Abel. Abel faz o que era certo, é aceito por Deus. Caim não faz, fica com ciúmes de Abel e mata Abel, seu próprio irmão. Aí depois nós vamos adiante, nós vamos ver uma cidade inteira tentando chegar na casa de Ló, para violentar os anjos que estavam lá dentro. Todos os habitantes da cidade. Então não venha me dizer que o mundo hoje está muito pior. Até tem outras variáveis, mas o diabo é o mesmo, gente. O pecado é o mesmo. A velocidade das notícias é que ela é mais acelerada. Você está me entendendo? Diga amém. Então acontece aqui nesse texto, escute por favor, que os irmãos de José têm uma brilhante ideia: nós vamos matar o cara. Aí nós vamos pegar a capa dele, vamos dar uma rasgada, vamos matar um animal qualquer, vamos sujá-la de sangue, vamos chegar para o pai e vamos dizer: não, olha só, não sei o quê. Ou melhor, aí o irmão dele disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele para dentro desse poço, a gente, quando passar uns mercadores, alguém aí, a gente vende ele, e aí a gente pega, mata um animal, suja lá e diz para o pai então que ele foi morto. Não vamos matar o cara. Não vamos matar o cara, que sangue vai vir contra nós, vai ser, né, nós vamos se dar mal, então não vamos matar ele, mas vamos vender ele. Aí então ele é vendido. Chega lá então, lá pelas tantas, Potifar compra José. Quem conhece a história, diga amém. Eu estou correndo para a gente ir um pouquinho mais para frente. Aí então José é vendido e vai trabalhar na casa de Potifar, que está no capítulo agora 39.
A gente foi do 37 para o 39. E acontece lá, queridos, vamos comigo aqui. Acontece lá que a mulher de Potifar se afeiçoou por José. Aí acontece o seguinte, ela começa a investir sobre o rapaz. Começa a investir contra o rapaz bonito, alto, forte, né? E a Bíblia fala que, olha, escuta essa. A Bíblia fala que onde José colocava a mão, Deus abençoava. Quer ver o texto? Obrigado, filhão. Vem comigo ali então, em Gênesis, capítulo 39. Obrigado, filho. Gênesis capítulo 39, abre lá comigo. Quem está acompanhando a mensagem, diga amém. Amém. Glória a Deus, coisa boa, viu o povo respondendo, gente. Gênesis capítulo 39, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do rei, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Diga, Deus. Não, mais alto. Deus, o Senhor está comigo, me faz próspero. Diga, Senhor, o Senhor está comigo, me faz próspero, me faz prosperar. Diga, me faz prosperar. Quem recebe essa palavra, diga amém. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar, ou seja, os outros vão ver a bênção de Deus na sua vida. Diga, todos verão a bênção de Deus sobre a minha casa. Alguém vai dizer, não, pastor, não é assim. Nós temos que viver num reino de humildade. Jesus era humilde. Então o que a gente faz com o texto que diz que o Senhor se alegra com a prosperidade do seu servo? O que a gente faz com esse texto, gente? O que a gente faz com esse texto? O que a gente faz com Malaquias capítulo 10, dizendo que provai-me nisso e vede se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Gente, está falando sobre uma medida recalcada, sacudida e transbordante. O que a gente faz com esses textos, queridos? O que a gente faz? A gente vai agora simplesmente anular porque nos pregaram, porque nos ensinaram? Não, nós temos que ser humildes. Queridos, você tem noção de que humildade não tem nada a ver com ter ou não ter dinheiro? A pessoa pode ser, desculpa o que eu vou falar agora, completamente desprovida de riqueza e ser uma pessoa metida, soberba, não ter nada de humildade, arrogante, petulante. Agora, às vezes você olha lá, tem a pessoa está nadando no dinheiro, mas ela é uma pessoa humilde, é uma pessoa simples, é uma pessoa que não ostenta. Você está entendendo isso? Que humildade, eu fui lá naquele lugar, era um lugar tão humilde. Lugar não tem como ser humilde, gente. Que humildade é uma postura. Você está entendendo como a gente às vezes interpreta as coisas erradas? Sim ou não? Então, José era um homem próspero, ele botava a mão, Deus abençoava. Diga, onde José colocava a mão, Deus abençoava, Deus prosperava. Vendo Potifar, então, os outros enxergavam, Potifar enxergava. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, meu Deus. A tua família vai ver que Deus é contigo, porque Deus vai estar te abençoando. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de prosperidade, entenda isso. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me acompanhando, diga amém. Diga, as pessoas verão a bênção de Deus sobre a minha vida. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Escuta, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Era por causa de Potifar, sim ou não? Sim ou não?
Era por causa de porque José andava com Deus. Queridos, olha, agora escute. Deus vai lá e fala com José. Deus dá um sonho para José, onde ele seria alguém exaltado, onde ele seria alguém que se destacaria. Aí de repente a coisa desanda para o lado dele, até os irmãos dele o traem. Não só o traem, mas intento de matá-lo. Aí um deles então fala, não, peraí, não vamos matar o humano não, vamos jogar numa cisterna, vamos vender ele. Daí a gente pega a capa, dá uma rasgada, uma suja lá com sangue, e a gente diz para a mãe e para o pai, aconteceu uma tragédia. O animal lá se lançou e matou o humano. Aí eles venderam. E eu lhe pergunto, e a cabeça de José como é que ficou? Então, peraí, cadê a visão? Cadê o sonho? Cadê a revelação? Quantas vezes será que você já não se deparou numa situação dessas? O problema é que nós queremos sempre trabalhar sobre o imediatismo, ou melhor dizendo, debaixo de uma ideia de imediatismo. Nós queremos a bênção de Deus para hoje, nós queremos às vezes para ontem. Assista, você que está pela internet, assista a pregação de terça-feira, onde nós falamos sobre os processos de Deus. Nós tocamos sobre essa questão dos processos de Deus. Há processos de Deus sobre a nossa vida. Diga processos. Diga processo. Diga mais alto. Há um processo de Deus sendo estabelecido na minha vida. E se eu caminhar dentro e respeitar este processo, eu alcançarei tudo que Deus tem para mim. Diga, eu alcançarei tudo o que Deus tem para mim. Gente, tem muita gente que atravessa, que bota o carro na frente dos bois, que quer acelerar os processos. Às vezes quer acelerar o namoro, às vezes quer acelerar o noivado, quer acelerar na questão profissional, entra na empresa, quer ser no primeiro dia, o que mais vende, o que mais faz. Respeite os processos. Entenda dos processos. Entenda dessa questão do crescimento, da maturidade que vai sendo alcançada dia após dia. Você está comigo? Diga amém. Eu não sei de que forma, não sei como, mas José conseguiu entender os processos de Deus. Deus dá uma visão, você vai ser exaltado, você vai ser grande. Onde é que ele vai parar? Dentro do fundo de um poço, de uma cisterna. Os irmãos dele estavam se curvando diante dele, mas era para olhar lá no fundo da cisterna, porque ele estava lá embaixo. Meu irmão, às vezes Deus vai lhe dar uma palavra e você vai automaticamente parar no fundo do poço. Deus lhe dá uma palavra, às vezes uma palavra de prosperidade, uma palavra profética, só que você vai acabar no fundo do poço, porque lá Deus vai te preparar. Lá no fundo do poço, escuta o que eu estou falando, lá no fundo do poço Deus vai te preparar. Lá no fundo da caverna, onde é que... Ei! Quer mais base bíblica? Você acha que eu estou inventando? Davi foi ungido rei. Onde é que ele foi parar? No fundo de uma caverna, fugindo de Saul e de seu exército. Um exército que na verdade, espiritualmente, já havia sido dado para Davi. Davi ele já tinha sido ungido rei. Só que havia um processo de amadurecimento e Deus colocou ele lá no fundo da caverna para amadurecer ele. Eita, você está me ouvindo? Diga amém. Diga, o fundo da caverna não é tão ruim assim. Diga, o fundo do poço não é tão ruim assim. Estou falando que esse lado aqui está mais avivado, gente. O que está vendo? Agora já tem mais gente. Seja o cego Bartimeu, grita mais alto. Diga, o fundo do poço. Eita, não é um lugar tão ruim assim. Queridos, às vezes é no mais profundo poço que nós vamos receber as mais profundas revelações de Deus para a nossa vida. Escuta essa. Anota aí, Vite, tu que é boa desse negócio. Ela faz umas frases bacanas, até parece que fui eu que falei aquilo tudo. Escuta. Fala, filhão, agora calai-vos. Tá, ó. Vem aqui. São nos mais desertos, nos mais secos desertos, que nós encontraremos as fontes mais abundantes das águas do rio de Deus. Às vezes Deus nos permite ir lá no fundo, no profundo daquele poço, para
que lá nós tenhamos as revelações mais profundas da parte de Deus. Às vezes Deus nos permite caminhar num deserto mais seco que nós não poderíamos imaginar, mas é lá que nós vamos encontrar os verdadeiros mananciais das águas do rio de Deus. Você está me ouvindo? Diga amém. Você recebe essa palavra? Diga amém. Talvez você esteja vivendo num poço profundo, esteja passando uma situação onde você está num lugar seco, lugar de sequidão, um lugar deserto. É aí onde você vai receber as revelações mais profundas e vai beber das águas mais poderosas que vão saciar verdadeiramente a sua sede. Você recebe essa palavra? Diga amém. E José estava assim, lá no fundo daquele poço. Sim, a palavra estava se cumprindo, os seus irmãos estavam se curvando diante dele, mas era para enxergá-lo lá no fundo do poço. Era para enxergá-lo lá no fundo do poço. Talvez hoje, quando você olha para os lados, você só vê parede. Meu Deus, mas Deus disse que eu ia prosperar, mas para onde que eu vou? Se eu olho para baixo, aqui é o fundo do poço. Se eu olho para os lados, aqui é só parede. Deus está fazendo isso, está treinando você para você andar sempre assim, ó. Porque lá no poço, o único lugar que a gente pode olhar é olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Deus está treinando a musculatura do nosso pescoço. Sabe por quê? Mais, porque Deus não quer que você ande de cabeça baixa. Você foi nascido por Deus, você foi feito por Deus para andar de cabeça erguida. Não estou falando com altivez, não estou falando com orgulho, mas sempre olhando e reconhecendo, olhai para as coisas lá do alto, diz o apóstolo Paulo. Você está comigo? Diga amém. José estava sendo treinado para ficar olhando sempre só para Deus, para não olhar para as riquezas que estavam por vir para ele. José estava para ser colocado no posto mais alto do império mais poderoso daquele momento histórico. Então José precisava ser treinado por Deus para ficar olhando só para o alto e não olhar para as riquezas desse mundo. Você tá ouvindo essa palavra? Diga amém. Então Potifar entrega tudo, e a mulher dele, meu Deus, esse cara é o saradão, o cara bota a mão e tudo prospera. A mulher ficou maluca e se apaixonou pelo cara. E se lançou e começou a dar charadinha, começou a fazer coisinha, começou a tentar assediar e começou a ir para cima. Sabe o que José fez? Nada! Nada, porque ele continuava olhando só para Deus, queridos. Não tinha celularzinho, não tinha câmera no celular, não tinha câmera de vigilância, não tinha nem luz. Era fácil para José entrar na prática do pecado, se é que você me entende. Era de barbada. Era muito tranquilo, afinal, era a dona da casa. E Potifar saía nas suas viagens, e José ficava lá, de dono da casa, mordomo, cuidando de tudo. Só que ele era fiel a Deus. Ele sabia que o que ele pudesse fazer escondido dos homens, jamais estaria escondido de Deus. Escute isso, falo para os jovens, falo para todos, para toda a igreja, falo para você que está em casa. Às vezes nós podemos querer nos ocultar, nos esconder dos outros, para continuarmos na prática daquele pecado de estimação, meu Deus. Achando que estamos escondidos, achando que estamos no modo anônimo. Mas no reino espiritual está tudo explícito. Tudo pode ser visto, tudo pode ser acessado, tudo pode ser e é identificado. Eu sempre toco nessa palavra. O livro de Atos fala sobre os 7 filhos do sumo sacerdote, 7 exorcistas ambulantes. Eles chegaram, deram uma ordem para um demônio. O demônio disse: peraí, olha só, eu sei exatamente o que vocês falaram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu sei quem é Paulo, Jesus. Mas vocês quem são? Vocês não têm identidade espiritual. Vocês não têm credenciais espirituais. Vocês não têm autoridade. Vocês podem ter o nome de exorcistas, a nomenclatura, a denominação de exorcistas ambulantes, mas vocês não têm nada de unção. Hoje tem muita gente por aí se denominando muita coisa, mas não tem graça, não tem unção. Desculpa falar algo tão pesado, não estou falando para julgar, mas nós precisamos identificar essas coisas, amados. Eu sei que muitos falaram amém, estão certos, mas nesse caso é quase amém mesmo, né? Eles, ai meu Deus. Querido, sem a presença, não tem nada. Ei, escuta, eu gosto demais daquele texto, já usei várias vezes, 1 Samuel capítulo 13, lembra que eu já preguei sobre isso? Que as visões, a palavra de Deus era tudo muito raro. Quem lembra, diga amém.
Pois então, o profeta Vinícius Iracete me prega sobre a questão da presença de Deus e usa exatamente esse texto. As mesmas referências que eu fiz e muitas outras mais, maravilhoso demais, pregação inspiradora ao extremo. Eli, o sacerdote, ele continuava com o título de sacerdote. Ele era a pessoa mais importante dentro dessa hierarquia. Não tinha a palavra igreja, eclesia, né? Não tinha isso, mas só para você entender, né? Era o posto mais alto, vamos dizer assim, dentro da igreja. Você entendeu o que eu falei, sim ou não? Amém? Só que ele não ouvia mais a Deus. Deus falava muito pouco. Porque Deus não estava se agradando daquilo. 1 Coríntios capítulo 3 fala sobre isso. Que Deus, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, eu não estou podendo dar para vocês alimento sólido, eu estou tendo que dar para vocês comidinha, leitinho, como a crianças, a bebês espirituais, porque vocês são muito carnais. Então, mas nós temos que cuidar para nós não perdermos isso. E José, com este entendimento, não tinha ainda a palavra de 1 Samuel capítulo 3, não tinha a palavra de 1 Coríntios capítulo 3, mas José havia entendido que a bênção de Deus sobre a vida dele estava atrelada à mão de Deus sobre a vida dele. Só que a mão de Deus não pode ficar atrelada onde tem pecado, amados. Nós precisamos correr para os pés da cruz. Eu não estou querendo acusar ninguém aqui, não estou fazendo palavra de acusação, amém, igreja? É uma palavra de exortação, é para nós buscarmos cada vez mais a Deus, porque há muito mais de Deus para todos nós. Olha para suas mãos e diga: meu Deus, tu quer usar essas mãos? Vai, meu irmão, fala. Não se restrinja por causa dessa máscara. Diga a Deus: obrigado porque o Senhor quer usar as minhas mãos. Diga a Deus: obrigado porque o Senhor quer usar a minha voz para abençoar os meus amigos, abençoar os meus colegas de trabalho, abençoar os meus vizinhos. Você está me ouvindo? Diga amém. E José então tinha esse entendimento, e ele olhou para a mulher e disse assim: eu não vou me deitar com você. E essa mulher então, ela tomada de uma loucura, ela se lança sobre José. Ela deixa José pelado. E José faz o quê? Ele larga correndo. Quando ela vê que ela não conseguiu o que ela queria, ela é tomada de uma fúria. E ela então começa a gritar e chamar os seus servos e conservos. E ela acusa José de ter tentado abusar dela. Olha que eu estou até com a roupa dele. Cada vez que você obedecer mais a Deus, o diabo vai ficar cada vez com mais ódio de você. Ele vai tentar acessar a sua vida, ele vai tentar mentir contra você, ele vai tentar fazer com que pessoas traiam você, caluniem você, façam injustiças contra você. Quanto mais você buscar Deus, mais o diabo vai ficar apavorado, vai dizer: eu tenho que derrubar esse cara, eu tenho que derrubar essa mulher, eu tenho que acabar com a reputação dele, eu tenho que acabar com a reputação dela, eu vou conseguir, porque se esse cara continuar, se essa mulher continuar, eu vou ter problema, então eu vou fazer alguma coisa. E ele tenta, e ele intenta, e ele foi assim contra José, e ele se levantou contra o cara, os irmãos tentaram derrubá-lo, eles não conseguiram, ele foi para a casa de Potifar, Deus começou a abençoar ele, Deus começou a prosperar, tudo que ele tocava, Deus abençoava. Aí o que acontece? A mulher de Potifar se enlouquece por ele, e lá vai o diabo de novo contra José, e José então agora, sem ter o que fazer, acaba sendo jogado no cárcere. José é preso injustamente. Ei, fala para mim aqui. Quando ele foi parar lá na prisão, lá de Faraó, onde é que ele estava? Diga, ele estava... Não, fala com uma vontade. Ele estava chegando no lugar que Deus havia separado para ele. Que loucura esse nosso Deus, amados. Que loucura esse nosso Deus. Aí, queridos, só que o problema é o seguinte, né? O processo de Deus. José nasce 75 anos depois da morte de Abraão. Aos 17 ele é vendido lá no Egito.
Ele passa 13 anos na casa de Potifar, queridos. Diga 13 anos. Diga 13 anos se passaram. Desde a visão, desde a promessa, desde o sonho, desde a palavra do Senhor. 13 anos, diga 13 anos. Diga 13 anos. Pura confusão. Mas José não se corrompeu. Às vezes a gente entra na igreja, a gente entra na família da fé, e a gente quer que Deus conserte, a gente fica 20 anos fazendo só porcaria, fazendo tudo errado, aí estamos comendo o pão que o diabo amassou, colhendo o fruto amargo que nós semeamos, e a gente quer que Deus conserte tudo num dia só. Pastor, faz uma oração, porque se não mudar, estou vendo que o senhor é fraco, estou indo para outra igreja. O senhor é fraquinho, está precisando orar mais, jejuar mais. É que Deus, às vezes, naquela hora, Deus faz. O pastor lá ora, não estou falando de mim, estou falando do pastor. Ele ora, pá! Uma sentença espiritual é liberada. Aí Deus começa um processo. Deus começa um processo de cura, de restauração. Aquela edificação que havia sido feita durante 10, 15, 20, 30 anos, tudo torta, tudo esculhambada, Deus começa a reconstruir, Deus começa a fazer tudo novo. Deus não está fazendo remendo. Diga, Deus não faz remendos. Não, diga com vontade, Deus não faz remendos. Deus faz tudo novo. Diga, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Diga, novo. Então Deus precisa consertar, amados. Só que Ele não remenda, Ele conserta, Ele faz algo novo. As velhas edificações, as antigas edificações, as edificações tortuosas, edificações corrompidas, Deus precisa arrancar, isso é um processo. Deus levou muito pouco tempo para tirar o povo de Israel de dentro do Egito. Mas foi preciso 40 anos andando em círculos no deserto para tirar o Egito de dentro do povo. Quanto tempo você vai precisar? Escute, palavra profética para você. Quanto tempo você vai precisar, meu amado irmão, precioso irmão? Eita. Quanto tempo? Diga, Deus, acelera esse processo, Deus. Diga, Deus, acelera esse tempo. Me perdoa pela ignorância, me perdoa pelas palavras amargas, me perdoa pelas orações erradas. Só acelera o tempo, Deus, acelera o tempo, me prepara. Deus, liga o turbo aí, Deus, liga o turbo aí, Deus. Cara, Deus é tão bom que Ele pode fazer agora aqui, ó. Pá! E tudo novo. Tudo novo, diga, tudo novo. Como assim? É que na hora que a gente, escuta, na hora que a gente aceita o processo, há um desatar espiritual em nosso favor. Diga, quando eu aceito o processo, acontece um desatar espiritual. Diga, desatar espiritual. Diga, Deus, desata agora a minha vida. Diga, Deus, me libera agora para acessar tudo que o Senhor tem para mim. Chore anda lá basúria candaia. Chore anda lá basúria. Desata aqui, Senhor. José nunca reclamou, José nunca murmurou. Ele aceitou o processo e andou fielmente diante do Senhor. Ele poderia, ele poderia ter dito: fui ter aquele tal daquele sonho. Acho que na noite anterior tinha comido uma feijoada. Sei que eles não comiam feijoada que nem nós. Só estou brincando. Comi um troço, me pesou, tive aquele sonho. Aí fui lá, falei para meus irmãos. Os caras queriam me matar. Na melhor das piores das hipóteses, me jogaram dentro de uma cisterna. Me venderam como escravo. Quando eu estou me dando bem, vem essa mulher maluca, quer me possuir. E eu vou de novo ser fiel a Deus. Agora eu vim parar no calabouço de Faraó. Mas pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? O que foi que eu errei? Quantas vezes você já não parou para pensar assim? Quando Deus colocou José lá naquele calabouço, lá naquela prisão, Deus estava posicionando ele. As peças do tabuleiro estavam sendo posicionadas para que o grande checkmate viesse a entrar em ação. Quando Deus posicionou o povo de Israel na frente daquele mar, Deus estava posicionando todas as grandes peças naquele grande tabuleiro. E ali o checkmate de Deus
estava para vir contra Faraó. Era a mão de Deus. Diga, era a mão de Deus. Diga, era a mão de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Queridos, escuta essa. De repente, então, José está lá dentro do cárcere. Vamos ler comigo aqui, por favor, gente. Sei que a gente já avançou um pouquinho. Mas nós estamos com Deus, amém, igreja? Alguém está vendo o tempo passar? Eu não estava, desculpa aí. Tem uma unção aqui, amados. Tem uma unção, e eu estou que nem Pedro agora, Senhor Jesus. Nós não vamos sair aqui desse monte aqui agora não. Vamos construir umas tendas aqui. Pedro até exagerou na história, né? Mas que convinha eles descer para evangelizar, para fazer a obra, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para ressuscitar os mortos, para levantar o coxo, o paralítico, para restaurar a visão aos cegos. Jesus estava, desculpa a expressão, mas Jesus estava louco para fazer a obra do papai. Ei! Escuta, irmão. Capítulo 40 de Gênesis, versículo 1. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus oficiais e os tacou lá no cárcere. Versículo 3. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. Gente, aí acontece que eles sonham. Versículo 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho para José. E ele conta. José interpreta, eu preciso acelerar. Aí depois o padeiro-chefe tem um sonho. E vai lá e conta para José. José interpreta. No terceiro dia, versículo 20, que era o aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão do faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. Só que aconteceu o seguinte, que eles haviam prometido, seguinte, já que tu revelou esse sonho, no caso o copeiro-chefe, já que tu revelou esse sonho maravilhoso acerca de mim, cara, pode ter certeza, já que tu está dizendo que eu vou ser restituído lá, pode ter certeza que eu não vou esquecer de ti. Quem está me ouvindo, diga amém. Só que o versículo 23 diz assim, o copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Cara, José devia ter algum problema espiritual, Everton. Não é possível tudo dar errado pro cara. Não é possível. Aí, um lá tem o sonho, ele interpreta, cara, seguinte, tu vai morrer. O outro tem um sonho, seguinte, tu vai viver, tu vai ser restituído. Olha, obrigado pela interpretação. E eu vou te dizer mais, assim que eu for restituído, pode ter certeza que eu não vou esquecer de ti. Aí ele é restituído e simplesmente o cara esquece de José, irmão. Não, mas espera aí, tem que ter algum... Onde é que está o furo dessa bala aí? Porque o cara está sangrando, por algum lugar entrou, não pode ser, cara. Era Deus forjando José. Era Deus forjando José. Talvez você diga, puxa, todos os meus amigos, aqueles esqueceram de mim. Todas aquelas pessoas que andavam ao meu lado, que me incentivavam, que me impulsionavam, simplesmente viraram as costas e esqueceram de mim. Talvez você fale isso no seu coração. Talvez você está vivendo isso aí em função da sua própria família. Puxa vida, minha família me abandonou, minha família não me incentiva, minha esposa não me incentiva, meu marido não me incentiva, meus pais não me incentivam, meus filhos não me incentivam. Todo mundo esqueceu de mim. Passados 2 anos, e José ainda no fundo daquele cárcere. Agora, Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho, e ele conta então para todos os seus oficiais, os mais chegados. E de repente,
Versículo 8 do 41. De manhã, achando-se ele com o espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse o faraó ao copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Então faraó, muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob pressão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. E eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria interpretação ou significação, não sei como é que está aí. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante. Ei, meu Deus, servo do comandante. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José imediatamente. Aí ele se barbeou, botaram uma roupa nele bacana, e ele foi. Queridos, aconteceu o quê? Ele conta o sonho. E José interpreta cada um dos pontos. Depois você vai ler em casa. Tarefa de casa, lembra? Versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este? Ei! Em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que, olha aqui, Faraó dizendo, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há, diga ninguém, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Tu administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha o que Faraó está dizendo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos, inclinai-vos. Olha o sonho começando a se cumprir. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Deus exaltou o seu servo fiel ao cargo mais elevado, do povo mais fortificado em toda a terra, porque este rapaz, este homem de Deus, não vacilou no meio das lutas, não se entregou ao pecado no meio da frustração, mas perseverou em seguir ao Senhor, perseverou em ficar firme com o Senhor, mesmo no fundo daquele poço. Ele continuou fiel a Deus. Diga, mesmo no fundo do poço. Vamos todos ficar de pé. Diga, mesmo no fundo do poço, prosseguiu, sendo fiel ao Senhor. Queridos, eu posso ouvir a sua voz, por favor? Ou é muito difícil? Fale bem alto. Mesmo no fundo do poço, José continuou fiel a Deus. Mesmo no fundo do cárcere, José continuou fiel a Deus. E essa fidelidade o fez acessar o todo de Deus para a sua vida. Diga com mais vontade agora: mesmo que eu esteja ou passe pelo fundo do poço, mesmo que eu passe ou esteja
como em um cárcere de sofrimentos, eu permanecerei fiel a Deus, buscando a Ele ainda mais, porque eu quero tudo o que Deus tem para mim. Queridos, Deus lá atrás fez uma promessa para José, e esse nosso Deus não se esquece de nenhuma só de suas promessas. Deus jamais esquece das suas promessas. Veja que todos se esqueceram de José, até quem tinha prometido: eu não vou esquecer de ti, cara, eu não vou esquecer de ti. Pois bem, se esqueceu quando saiu e ficou mais 2 anos esquecido. Mas de repente, pá, Deus promove uma nova situação. Diga: Deus promoveu mais uma situação. E ali José foi tocado por Deus, e a prosperidade chegou. O todo chegou. Diga: o todo chegou. Diga: Deus, eu quero o todo nessa noite, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos. Diga: Deus, eu quero o teu todo. Diga: Deus, eu quero o teu todo. Isso, levante as suas mãos, comece a glorificar a Ele, porque Deus não esquece de nenhuma só das suas promessas. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Levante as suas mãos.